Bom, então, para falar do meu processo de conversão, e de maneira sucinta, é importante dizer que o processo em si durou um ano, aproximadamente um ano e meio. Ele começou, talvez até um pouco mais. Ele começou mais ou menos no final de 2015 e se completou no meio de 2017. E ele começa com o estudo da ciência política. Eu tinha entrado na faculdade de Direito, entrei no começo de 2015, e comecei a me aprofundar em alguns temas da ciência política, especialmente o problema do surgimento do Estado moderno. E se você pega a literatura certa sobre esse assunto, você você percebe que a questão política está diretamente relacionada à questão religiosa. Não apenas naquele momento de um modo muito particular, mas em todos os momentos. E naquele momento de modo particular, o surgimento do Estado moderno, embora não se dê unicamente, tem muita relação com a Reforma Protestante. E, e em que sentido? No sentido de que a Reforma Protestante, ela deu a muitas das características que o Estado moderno depois assumiu, e ela também ajudou a criar a confusão que fez com que, em alguma medida, fosse necessário, pelo menos na cabeça dos teóricos políticos da época, que o Estado moderno surgisse como surge, como um poder que se coloca sobre as religiões. Mas o que me chamou a atenção nesse estudo, à época, foi especificamente os problemas espirituais e intelectuais da Reforma Protestante. E a atribuição que um autor muito específico, mas que existem outros que fazem também, mas que é o Eric Voegelin faz, a Reforma Protestante, dizendo que a Reforma Protestante ela tem traços de uma antiga heresia chamada gnosticismo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu era um batista regular a minha vida toda, apenas para ser mais detalhista. Em Curitiba, por algum tempo, minha família foi da Igreja Batista da Convenção. Depois, lá mesmo, entrou numa igreja batista regular, e aqui, desde que nós nos mudamos para cá, ela faz parte da igreja batista regular. Ainda faz, a minha família. Aqui em Fortaleza, que é um ramo específico dos batistas. E que tem como característica principal, por assim dizer, alguma aceitação das ideias de Calvino, que não é regra entre os batistas. Existem batistas que rejeitam Calvino, inclusive, se você estuda a história da Reforma, você vê que os calvinistas entraram em muitos embates físicos e sangrantes com os batistas. Mas alguns batistas, e pelo que eu tenho notícia, particularmente de um movimento que surgiu nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, alguns batistas passaram a adotar alguns pressupostos e alguns pontos do calvinismo, não sem alguma mudança, obviamente, mas, enfim, adotaram alguns pontos do calvinismo. Então, um sujeito que cresceu numa igreja batista e que cresceu numa igreja batista particularmente, e nas várias que eu participei, particularmente anticatólica, houve pela primeira vez que existe alguma relação entre a sua denominação e uma heresia antiga. Uma heresia, inclusive, que é combatida nas escrituras. Algumas críticas à igreja são feitas, algumas críticas mais pontuais, e no meu entender, as críticas mais irrelevantes. Se critica muito a igreja pelos aspectos mais superficiais, quer dizer, do lado de fora, os protestantes entendem que os católicos adoram imagens. Um estudo mínimo da doutrina da igreja revela que isso passa longe da verdade. Né? Adoram no sentido de considerar que as imagens são deuses. E até se aplica o texto do Antigo Testamento, a condenação do Antigo Testamento, a feitura de imagens e a adoração de imagens como se deuses fossem aos católicos, o que é um erro grosseiro. Né? Quem quer que estude minimamente a questão sabe que passa longe disso e nada tem a ver, na verdade. Uhum. Outras acusações são acusações quanto aos erros morais do clero ou dos católicos. E que, no final das contas, não é senão reflexo
de um certo puritanismo, né? De uma certa tentativa de acusar os outros de pecados e, ao mesmo tempo, nesse mesmo ato, esconder os próprios pecados em alguma medida. Não que seja sempre isso, mas existe algum fundo disso, né? Alguma espécie de tentativa de reunião apenas daqueles que não pecam aqui na Terra e todos aqueles que têm vidas dissolutas se não já fazem parte da própria comunidade, né, da própria comunidade de santos, então eles devem ser desconsiderados. Né? E se você entende esse problema, você vê que a igreja ela é feita de homens pecadores, embora ela mesma seja santa. E que os homens fazem parte da igreja precisamente porque percebem que são pecadores e desejam se santificar, desejam amar a Deus e se purificar dos seus próprios pecados. Né? Então, quer dizer, criticar a igreja porque os seus membros ou parte dos seus membros não tem um comportamento perfeito é a mesma coisa de criticar um hospital porque lá existem doentes e não apenas pessoas curadas. Né? A analogia é exatamente essa. Uhum. E, então, assim, são críticas dessa natureza. É possível que em algumas igrejas protestantes, provavelmente sim, as críticas mais contundentes ou críticas mais sérias, embora não verdadeiras, mas mais sérias sejam feitas à igreja. Mas, pela minha experiência, eu não ouvi nenhuma. Além dessas e muitas outras que são superficiais e até infantis espiritualmente. Né? Então, retomando o curso da história, eu ouvi pela primeira vez que a minha particular denominação poderia ter alguma relação com uma heresia antiga. Isso choca, né? Choca por vários fatores, quer dizer. Não, você faz parte de uma denominação, você acredita no que é ensinado ali. E você acredita, e você também toma o ensino da sua igreja particular como medida para os outros ensinos cristãos das outras igrejas. Então você nunca espera que a sua seja considerada. Bom, você pode até saber que alguém discorda, mas saber que é considerado uma heresia, quer dizer, não é pouca coisa. Né? E aí, o que me tomou de início foi esse espanto. E, em segundo lugar, um certo ceticismo quanto a essa acusação, porque, ao mesmo tempo que eu percebia que havia alguma veracidade na afirmação de que o protestantismo, pelo menos originalmente, tinha alguma relação com essas heresias. Na minha situação particular, na minha igreja particular, parecia que não. Parecia, bom, e aí se forma o clássico pensamento protestante, né? Se Lutero e Calvino foram hereges, tudo bem, tem nada a ver com eles. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com eles e não preciso concordar com tudo que eles fizeram. Mas o fato é que na minha presente igreja eu não vejo nenhum erro dessa maneira. Bom, a questão fica por isso mesmo. Né? Mas, pouco a pouco, Nosso Senhor foi trabalhando em mim e fez crescer em mim um desejo de aprender melhor como imitar a Cristo. Em parte pelas obras do Eric Voegelin e por um traço muito característico do pensamento dele, que é o foco na figura do spoldaios aristotélico, que é a ideia do homem que vive perfeitamente as virtudes, humanamente falando, né? E de alguma percepção muito rudimentar que à época eu fiz de que se esse homem existe e se é possível que alguém viva perfeitamente as virtudes e que essa pessoa deva ser imitada e se torne o padrão para a vida social, quanto mais Cristo, que era perfeito homem, perfeito Deus, né? E viveu perfeitamente as virtudes, não apenas humanas, mas também as divinas, e tinha a sua natureza em perfeita união com a natureza humana, em perfeita união, embora não confusão, com a natureza divina. Então, por essa associação que eu fiz à época, eu passei a buscar modos mais específicos de imitar a Cristo. E o primeiro recurso que eu fiz foi os evangelhos. Eu comprei uma Bíblia de Jerusalém, como eu já lhe falei, por motivos completamente secundários. Eu comprei porque comprei a Bíblia de Jerusalém
porque a organização textual dela era mais do meu agrado. Para quem não conhece, tradicionalmente, as Bíblias elas são organizadas em colunas, né? Isso vem da imprensa, para economizar espaço, principalmente, também para dar mais margem para fazer a anotação. As páginas são divididas em duas colunas. E a Bíblia de Jerusalém, ela organiza o texto narrativo em uma coluna, como um livro comum, e os textos poéticos são colocados de forma poética, a organização poética do texto, né? Com versos, estrofes, etc. E isso eu achava isso agradável para ler. Então eu comprei uma Bíblia de Jerusalém, que era a única que eu conhecia à época com essa organização. E comecei a ler os evangelhos mais seriamente do que eu já havia lido, com a intenção específica de conhecer a pessoa de Cristo e imitá-lo. Diga. Rafael, tem uma coisa interessante no seu testemunho, é que você diz que, ao mesmo tempo que fazia todo esse processo de querer conhecer mais a Cristo, lendo a Imitação de Cristo, Eu li a de Tom Imitação de Cristo depois, isso. lendo os evangelhos, um maior amor aos evangelhos, ao mesmo tempo você participava da sua antiga igreja. Porque algumas pessoas podem dizer assim, então quer dizer que ele começou a estudar e se afastou da antiga denominação. Não. Ao mesmo Não, tempo que ele fazia todo pelo, esse processo, isso. Pelo estava contrário, participando da sua antiga denominação. participando e eu senti a necessidade e comecei a me dedicar mais. A me dedicar mais à minha antiga igreja. O meu distanciamento foi muito doloroso, veio só depois. E, mas nesse processo todo, eu nem sequer pensava em sair da minha antiga igreja. Eu buscava, assim, um modo mais excelente e, de alguma maneira, a verdadeira religião, que seria esse modo mais excelente, né, no meu ver, de imitar a Cristo, de me aperfeiçoar e de me tornar mais parecido com Cristo. Mas, de maneira alguma, eu pensei em sair da minha antiga igreja. Pelo contrário. Inclusive, durante esse processo, eu tomei a decisão e ficou decidido que, ao terminar a minha faculdade de Direito, eu iria para o seminário. Então, quer dizer, de forma alguma eu estava pensando em me distanciar da minha antiga igreja. Se o plano tivesse sido levado a cabo, hoje eu estaria no seminário protestante. O seminário que o Rafael está falando é um seminário para se preparar para Formação de ser... pastor, isso. É um curso de teologia. Do final de 2015 durante o ano de 2016 também. Foi um ano de aprofundamento nisso, de oração e de buscar a Deus, tentar compreender, lendo os evangelhos, de que modo eu poderia imitar melhor a Cristo e conhecer melhor a Cristo. E durante esse processo, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Uma, especificamente, era o texto relacionado à fé desconfiada de São Tomé. Uhum. São Tomé, ele desconfiou da ressurreição de Cristo, né? E disse que só acreditaria se tocasse nas chagas de Cristo. E esse texto me chamou muita atenção porque eu queria aquilo que São Tomé tinha realizado. Eu queria tocar a chaga de Cristo. Eu queria tocar a Cristo encarnado. Quando você deseja se aproximar de Cristo e imitá-lo perfeitamente, mais perfeitamente, surge, eu penso, inevitavelmente o desejo de conhecer a Cristo pessoalmente. E de conhecer a Cristo não apenas... Quer dizer, os evangelhos são textos sagrados e humanos ao mesmo tempo, divinos e humanos, né? Mas quem quer que leia os evangelhos atentamente, eu penso, e quem quer que leia com esse desejo de conhecer genuinamente a Cristo, percebe que eles ainda são muito pouco. É muito pouco ouvir aquilo, mesmo que seja inerrante. É muito pouco ouvir aquilo que Cristo fez. Surge o desejo de estar com Cristo, de estar junto a Cristo, de tocar em Cristo como São Tomé tocava. E então, outros textos se tornam iluminados a partir disso. O texto de João 6, no qual Nosso Senhor diz: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo, ganha uma nova luz a partir disso.
Porque se eu desejo conhecer e tocar a Cristo, e se eu vejo Cristo dizendo que quem comer a carne dele, quem não comer a carne dele, quem não tocar, não beber o sangue dele, não tem parte com ele, então, inevitavelmente se pergunta, né? Bom, então, onde estão o corpo e o sangue de Cristo para que eu possa tocá-los? E aí, depois Mas, disso... muito Hã? provavelmente, alguma pessoa pode dizer, mas isso aqui é simplesmente um sentido espiritual, Bom, místico. a quem tá dizendo isso, o que eu sugeriria é um exercício, é de se imaginar, se imaginar se encontrando com Cristo e tocando a carne de Cristo. E ver se no fundo do coração não surge um firme desejo de assim realizar, né? Porque a questão não é meramente intelectual, a questão é, ante tudo, do homem por inteiro, pessoal, né? Então, esse exercício, o exercício de se imaginar, bom, aceite o exercício. Se imagine em um encontro com Cristo. Isso não é muito melhor do que qualquer leitura, né? E se imaginando nessa situação, todo o texto das Escrituras não ganha uma luz completamente nova. Eu duvido muito que alguém que se propõe esse exercício seriamente chegue, possa dizer que não, possa afirmar que não. E aí outro texto ainda se ilumina, que é o texto da instituição da Eucaristia. Porque no texto da instituição da Eucaristia, Nosso Senhor ensina aos apóstolos como o que eles deveriam fazer e, e profere as mesmas palavras, ou complementa as palavras, complementa, na verdade, as palavras que ele havia dito antes. E antes ele havia dito, né? Bom, quem não comer a minha carne não beber meu sangue. E agora ele diz, aqui estão a minha carne, aqui estão o meu sangue. Parecia que a questão parecia fechada. Os apóstolos não perguntaram para Cristo o que ele queria dizer exatamente com fazer isso em memória de mim. Eles não perguntaram exatamente o que as palavras de Cristo significaram. Eles não, quer dizer, quem aceita o solo da Escritura precisa aceitar que eles não perguntaram, né? Porque não está escrito lá e você não pode presumir algo desse com o solo da Escritura. Mas no texto eles não perguntaram. Então, quer dizer, aquele texto foi escrito depois de Cristo já ter ressuscitado e subido aos céus. Se eles tivessem perguntado, se eles tivessem tido alguma dúvida sobre o que de fato aquilo significaria, sendo algo tão central, sem dúvida alguma teria explicação lá numa nota de rodapé no Evangelho de São Mateus, né? São Mateus dizendo assim, e depois perguntamos e ele disse que era apenas um símbolo, que era apenas alguma coisa dessa maneira existiria. Figura, Hã? uma figura metafórica, uma Uma figura, representação. exatamente, uma figura metafórica, algo nesse sentido, e não há. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso, e lendo os textos dos evangelhos com o objetivo de conhecer a Cristo profundamente, inevitavelmente nós nos colocamos de alguma maneira no texto. E eu me imaginava nessa posição. Imaginei que eu estivesse lá com os apóstolos e ouvindo aquelas palavras de Cristo e ouvindo aquelas palavras que pareciam tão improváveis e tão incompreensíveis ao mesmo tempo. Eu pensei comigo, bom, se eu não perguntasse para Cristo o que aquilo significasse, o que aquilo significava exatamente, é porque eu realmente tinha confiado no que ele havia dito. E então eu percebi que toda a postura protestante sobre esse texto, bom, especificamente a postura da minha antiga igreja, ela era uma postura que quebrava o próprio texto e quebrava a própria situação e quebrava o que Cristo havia dito. Porque se ao me perguntar o que aquele texto de fato significava, eu chegasse a uma conclusão de que não era exatamente aquilo que Cristo havia dito, coisa que os apóstolos não fizeram, e ainda mais com as saídas que se encontram, né, porque as saídas para o texto são puramente racionalistas, elas partem do pressuposto, quer dizer, o sujeito que interpreta esse texto da instituição da Eucaristia e diz que é apenas simbólico, ele parte do pressuposto de que não pode ser real, porque ele não tira isso do texto. Lá não tem dizendo que é meramente simbólico. Então,
eu comecei a perceber que a interpretação protestante desse texto especificamente, ela era, ela a todo tempo quebrava aquilo que Cristo mesmo havia dito e quebrava a fina tensão da fé. Bom, isso foi em 2016. Em 2017, começo de 2017, foi quando eu decidi ir para o seminário. Então, eu acabei deixando essa questão da busca da verdadeira religião de lado e não toquei mais nela intencionalmente até o meio de 2017. No meio de 2017, muitas coisas aconteceram. Assim, os últimos fatos que levaram à minha conversão foram fatos muito dramáticos. A mãe de um amigo meu, de um amado amigo meu, estava já, de dois amados amigos meus, na verdade, estava já em um estado terminal de câncer. E antes disso, eu já havia me reencontrado com esse amigo e conversado e marcado de sair, mas as nossas saídas foram interrompidas por essa tragédia. E nos dias que a mãe dele estava hospitalizada e que eu comecei a frequentar o hospital para dar suporte, para tentar ajudar de alguma maneira nessa situação delicada, nesses dias, Nosso Senhor me colocou na última prova, por assim dizer, porque lá estavam também um grupo de amigos dele, muito queridos, que são meus amigos hoje, e por meio deles, Nosso Senhor me perguntou por que eu não era católico. E veja, eu já estava em processo há mais ou menos 1 ano e meio, processo que hoje eu sei que era um processo de conversão, na época eu não sabia, né? Na época eu não sabia. Mas e eu já tinha eliminado a essa altura todas aquelas objeções frágeis e infantis à fé católica. Eu já sabia que a igreja não adorava imagens, eu já sabia o que significava seguir um modelo humano que era, por sua vez, um modelo de Cristo, né, que são exatamente os santos. Eu já sabia a importância de imitar a Cristo. Eu já tinha alguma esperança de que fosse possível, em vida, tocar a Cristo, assim desejava e parecia de alguma maneira desejava por causa das escrituras, né? E as objeções tolas e infantis eu já havia desconsiderado. E quando me foi perguntado por que eu não era católico, a única resposta que eu pude dar foi que não existia nenhum motivo para eu não ser católico, senão um motivo histórico. Um motivo de que há 500 anos havia acontecido uma divisão na igreja e isso, de algum modo, chegou até mim e me fez nascer num lar que não era católico. Essa era a única resposta que eu podia dar. E de fato, eu não penso que exista outra resposta para qualquer pessoa, né? Quem quer que seja protestante, quem quer que seja de outra... nem mesmo protestante, mas de alguma divisão mais antiga da igreja. Se a pessoa investigar a fundo, ela vai ver que a única razão pela qual ela não é católica, não faz parte da igreja, é por um motivo humano. É porque os antepassados dela, ou se não os antepassados carnais, os antepassados espirituais, se separaram da igreja. Por causa disso, ela não faz parte da igreja. Eu acho, Rafael, que esta é uma das perguntas que poucos protestantes fazem, que é o seguinte: no meio de tantas denominações, por que que eu pertenço logo a esta denominação e não a outras? Por que que eu sou presbiteriano e não batista? Por que que eu sou assembleiano e não testemunho de Jeová? Por que que eu sou testemunho de Jeová e não qualquer outra coisa? E alguns até se perguntam, e existe dentro dos grupos protestantes, de certos círculos, alguma mobilidade. Quer dizer, não é tão incomum que um batista regular seja um ex-presbiteriano. Porque os presbiterianos são calvinistas e os batistas regulares adotam em alguma medida os ensinos de Calvino. Então não é tão... Existe algum trânsito entre as igrejas protestantes, mas no final das contas, nenhuma delas pode dizer que é a religião fundada por Cristo. Né? Nenhuma delas pode dizer a minha igreja foi fundada por Cristo. Nenhuma delas pode dizer isso. Alguns até tentam dizer que as próprias igrejas descendem de São João Batista, né? Alguns grupos batistas
Mas isso daí é uma loucura tão grande que não vale a pena nem comentar. E, quer dizer, São João Batista é o último dos profetas, como é que ele fundou alguma igreja. E, e aí, quando eu me deparei com essa questão, né, de que não existiam motivos reais para que eu não fosse católico, nesse, nesse momento que eu perdi completamente o chão, foi quando eu percebi que se eu não estivesse na igreja católica, eu não, eu não poderia dizer fazer parte da verdadeira religião. E, e aí os meses que se seguem, os meses de... Isso foi em julho, e aproveito para pedir intercessão por todos que... pedir a todos que se fazem presentes que, ao mesmo tempo, intercedam pela mãe desse amigo meu. E, embora eu mesmo confie de que Nosso Senhor, a, que ela intercedeu por mim, né, nesse momento todo. E de que, sem dúvida nenhuma, a minha conversão está relacionada diretamente à penitência que ela passou aqui e a toda dor e sacrifício. Então, ela é minha intercessora antes que eu pudesse dizer ser dela. Então, de julho até de julho até agosto e setembro foram os meses mais complicados, porque foram os meses que eu comecei a conversar com a minha família sobre essas questões e conversar com o pastor da minha antiga igreja, os meus amigos mais próximos, alguns. E foram meses de muitas dificuldades, muitas confusões, muitos problemas, muito tormento pessoal, que sempre... eu duvido muito que haja alguma conversão de algum... E digo isso porque conheço muitos, né? Mas de algum ex-protestante que se converta que não passe por problemas pessoais graves. Frente a um ato de amor a Deus, que é uma conversão, uma decisão firme por Deus, as piores acusações humanas são feitas, né? Então, e é exatamente essa a incompreensão, né? A incompreensão é porque o ato realmente divino, né? Ninguém se converte senão pela graça. E ninguém se torna católico senão pela pura graça de Deus. Então, é um movimento que nem de si vem. Então, a incompreensão, em primeiro lugar, nós não compreendemos exatamente, né? Quem se converte à igreja percebe o agir de Deus e simplesmente, ouvindo a verdade, obedece. Conhecendo a verdade, obedece. Humildemente. O Rafael tem um... Sim, diga. Não, Rafael... e por isso, assim, eu penso, né, um dos motivos, pelo menos, para essa incompreensão, porque quem está de fora, e principalmente se faz parte de algum grupo protestante, não vê a verdade e não pode julgar aquele ato, senão como um ato de loucura extrema, né? O Rafael possui um texto que se chama A Cruz da Conversão. Está lá no nosso site. Então, ele vai relatando ali todas as peripécias cristãs que nós precisamos percorrer, né? Porque às vezes nós achamos que assumir a fé é uma coisa tão fácil, né? E nos esquecemos das exigências que nosso Senhor nos coloca, né? E também das verdades que ele diz. Por causa do meu nome, vós sereis perseguidos. Então, eu acho que poderia ser um livro que poderia ter esse título, né? Frases esquecidas do Evangelho. O pessoal pensa que seguir Nosso Senhor e às vezes ser católico é só flores, é simplesmente só ir na missa. É muito... É o caminho largo, né? A via fácil, como às vezes se diz, né? Pelo contrário. Interessante. Sim, sim. Uma outra coisa, uma observação que eu me lembrei do Scott Hahn, né? Quando ele esteve no Brasil, numa das suas palestras, ele disse que foi perguntado por um amigo dele, né, protestante, Scott, e agora que você se tornou católico, você vai adorar Maria? Não. Bom, pelo menos esse amigo fez uma pergunta ao invés de uma mera acusação, né? Já é alguma coisa. Mas esse texto específico,
e parte do meu objetivo ao escrever esse texto foi esse, ele trata não apenas das exigências que Cristo faz a nós, mas das promessas que ele faz a quem cumprir essas exigências, né? E aqui eu já me encaminho para o final, porque todo o processo de conversão, e o meu particularmente, foi muito doloroso. Mas em meio a toda essa dor, existe um consolo divino que é dado a nós, e que é exatamente o consolo que vem do Espírito Santo, né? E o consolo que vem do Espírito Santo auxiliado pelas promessas de Cristo, porque Cristo diz especificamente que nós sofreremos, Cristo diz que quem não abandonar aqueles a quem mais se ama, que é a própria família, os irmãos, os pais, as mães, quem não abandonar ou não estiver disposto a abandonar tudo aquilo que tem por causa de Cristo, não é digno de Cristo. E isso é muito duro. Mas, ao mesmo tempo, Cristo diz, e parece até paradoxal, que quem busca o reino de Deus e a sua justiça não precisa se preocupar com nada material, porque tudo lhe será dado, né? Vestimenta, moradia e comida nunca faltam a ninguém que abandona tudo pelo reino de Deus. E em meio a todo esse tormento há uma felicidade muito, muito clara e muito viva e uma paz muito grande. Então, depois desse tempo mais difícil, e tempo mais difícil que nunca passa, na verdade, né? A menos que o mundo todo se converta, a menos que o mundo todo seja finalmente refeito, sempre teremos aflições. Mas eu oficialmente entrei na igreja em dezembro de 2010, em 10 de dezembro de 2017, e entrei na igreja e fiz o crisma em maio de 2018. E agora, essa é a história, né? E eu quero terminar apenas com um breve resultado da minha experiência, um breve silogismo, na verdade, porque eu dei algumas pistas disso, mas o argumento, por assim dizer, que me venceu para a igreja, depois do desejo pessoal de conhecer a Cristo e depois de perceber as verdades contidas na igreja, depois de perceber que não existia mais nenhum motivo para que eu não fosse católico, o argumento que me venceu foi, que não é exatamente um argumento, mas são as realidades da Eucaristia, que eu já havia apontado no meio do relato, né? E, bom, eu deixei a resposta incompleta, talvez eu devesse até ter falado disso antes, mas eu desejava conhecer a Cristo e tocar a Cristo como São Tomé tocou. Mas eu não sabia, né, antes de me converter, onde é que Cristo estava para que eu pudesse tocá-lo. Se é que ele estava aqui. E o texto da Eucaristia, o texto da instituição da Eucaristia, ele dá a pista para isso, porque Cristo não profere aquelas palavras a qualquer um, e aquelas palavras foram proferidas exatamente para os fundadores humanos da igreja, os apóstolos. E aí é quando a questão se torna clara. Para quem quer tocar a Cristo, conhecer a Cristo não apenas pelos relatos bíblicos, que são absolutamente fundamentais, mas não apenas pelos relatos bíblicos, não apenas pelo desejo de conhecê-lo. Para quem quer tocar a Cristo, tocar a carne e o sangue de Cristo, importa seguir o caminho dos apóstolos. E seguir o caminho dos apóstolos até os nossos dias, que é precisamente o sacramento da ordem. O sacramento da ordem que foi, em primeiro lugar, passado a Cristo sobre os apóstolos e depois dos apóstolos a cada um dos bispos do mundo até hoje, e que são a marca da unidade da igreja ao longo do tempo. Então, o raciocínio que eu coloco no meu testemunho, eu não estou entrando em muitos detalhes para não ser muito redundante com o testemunho escrito já, mas o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se eu quero estar onde Cristo está,
eu preciso estar onde a presença dele está. E a presença não apenas no sentido intelectual ou espiritual, mas a presença pessoal, onde a pessoa dele está. E eu sei onde Cristo está por causa da Eucaristia. E eu sei que a Eucaristia está na Igreja Católica por causa da sucessão apostólica, que me comprova que a Igreja Católica de hoje, que vive sob o Bispo de Roma, é exatamente a Igreja que Cristo fundou. Exatamente a Igreja. Por quê? Porque o poder do sacerdócio foi passado por um elo inquebrável até os dias de hoje. E é esse poder que permite que o milagre da Eucaristia aconteça, né? Que a transubstanciação aconteça. Então, a minha decisão, ela foi auxiliada não apenas pela graça, mas pela graça toda da minha inteligência dessa maneira, compreendendo que é na Igreja Católica que está Cristo, porque é lá que está a Eucaristia. Esse é o breve resumo. Nem tão breve assim, mas o resumo. Tem algumas coisas bastante curiosas que eu gostaria que você comentasse, Rafael. Que no início você falava um pouco do espírito gnóstico que está presente na Reforma Protestante, mas depois, um pouco mais adiante, você diz assim, você fala de um outro espírito, que é o seguinte: no início me pareceu que, apesar da crítica de Wögling, a Reforma ser verdadeira, todos aqueles fatos eram antigos e nada daquilo existia mais no protestantismo atual. Que hoje os protestantes nada tinham mais o espírito revolucionário que outrora tiveram e que a oposição à igreja já não era tão fundamental quanto ao protestantismo. Você fala em dois momentos desse espírito revolucionário. Que espírito revolucionário é esse? Uma das coisas que eu percebi também, em primeiro lugar eu disse, e de fato me parecia, que esse espírito gnóstico, que vamos usar outra nomenclatura, né? Que essa oposição diabólica e herética à igreja não estava mais presente. E que, de algum modo, o protestantismo tinha ganhado alguma legitimidade por si mesmo. E, bom, o movimento é como se... Bom, no momento inicial ele foi um momento revolucionário, inegavelmente revolucionário, inegavelmente cismático e com a intenção deliberada de destruir a igreja católica e se possível, acabar mesmo com ela. Esse foi se na vida de Lutero isso não aparece assim desde o começo, né? Mas isso se torna um dos objetivos do protestantismo e acabar com os rastros da igreja, né? Os rastros da igreja católica. Mas não parecia assim no começo. Mas depois se percebe que esse mesmo espírito está lá presente quando as perguntas mais básicas são feitas. E a pergunta mais básica é exatamente a que a que me foi feita e que eu internalizei, de que se pergunta para um protestante por que ele não é católico, e se depois de se depurar as razões, de se perceber que as razões que ele apresenta são completamente tolas e infantis, o que sobra é uma revolta, é uma pura revolta contra a igreja. É uma pura oposição. Pura oposição. Então, foi quando eu percebi que esse mesmo espírito que o Fogelin fala, que estava presente no começo da reforma, ainda estava presente, embora ele seja hoje mascarado pela vida comum da igreja, que não precisa mais enfrentar a igreja católica. Né? Os protestantes têm seus feudos, têm suas igrejas, e não precisam diretamente entrar em combate com a igreja. Então, esse espírito de oposição contra a igreja e contra a igreja, e quem lê entenda, ele não aparece. Mas quando as perguntas certas são feitas, quando alguém genuinamente questiona sobre o porquê de não ser católico, ou o que há de errado com a igreja católica, e se um debate honesto ele é travado em alguma medida, ou minimamente honesto, ou minimamente produtivo, os motivos se revelam lá, esse espírito se revela lá, de revolta contra a igreja, de antipatia à igreja, de ódio à igreja, e de vontade de destruição da igreja, se possível. Então, assim,
O problema ainda está lá, mas está latente, e na maioria das vezes não aparece por questões práticas e fáticas, né? Se tem uma coisa que todos os irmãos separados têm em comum, é a acusação de que a igreja está sempre errada. É. Não, inclusive, algumas vezes se nota, né? Se vê alguém dizendo que, no final das contas, o único motivo que une os protestantes é a oposição à Igreja Católica, porque as suas próprias doutrinas não têm união umas com as outras, né? Alguns grupos são mais unidos do que outros, mas não tem como você colocar todos de dizer que todos partem de um princípio comum. Não existe uma unidade nos grupos protestantes e evangélicos, senão a oposição à igreja, né? Isso é o que os une. Um dos traços característicos da reforma protestante é a separação. Bom, quando estuda essa questão mais a fundo, vê que o problema vem de mais longe, né? Vem, ao menos em parte, do nominalismo e de toda a intelectualidade que se desenvolveu no final da Idade Média. Mas aquilo ali não é um problema em si. Alguns podem argumentar, né, que tomar alguns pressupostos nominalistas em si mesmo talvez não seja um problema fundamental. Mas a questão é que, quando isso chega na Reforma Protestante, há mesmo uma separação feita entre o corpo do homem e a alma do homem. Porque o homem, o homem ele é composto de corpo e alma, e o corpo e a alma não são duas partes separáveis do homem. Ou melhor dizendo, né, o homem é homem precisamente por ter corpo e alma. E sem corpo e alma ele não existe. E no protestantismo há, logo no início, uma separação entre aquilo que são os... Como é que eu posso dizer? Entre o corpo e a alma. Então, tudo aquilo que é corporal, aquilo que é sensível, aquilo que é social, e aí dá para se falar do direito também, tudo isso é desprezado e é considerado como inútil. Por quê? Porque a natureza humana foi destruída pelo pecado. E tudo aquilo que é humano é fundamentalmente mal. E tudo aquilo que Enquanto você aquilo que... mente não possui valor algum. Então, Exatamente. Tudo, as obras. Basta a fé. exatamente. Basta a fé, que é a parte mais espiritual, né? Então, e a secularização, e isso é reconhecido pelos próprios protestantes. Eu duvido muito que alguém conheça história política, mesmo sendo protestante, negue o fenômeno da secularização como, ao menos em parte, decorrente do protestantismo, porque o protestantismo, quer dizer, o balanço fino que existe entre a fé, e a igreja e o Estado, entre a fé, a moral e as leis humanas, entre o Papa e o Império, por assim dizer, né? Esse balanço fino que existe dentro da igreja, e que é um balanço que precisa ser reconquistado a cada geração, obviamente, né? Não é algo perfeito, mas é um balanço, mesmo assim, um balanço que decorre do próprio mistério da encarnação, entre aquilo que é divino e é humano, né? É um balanço fino, união não confundida. Esse balanço é quebrado no protestantismo. E, em parte, é por isso também que os imperadores, o poder imperial humano de alguns países gostou do protestantismo. Quer dizer, o protestantismo, pela primeira vez, me permite que o poder imperial seja o genuíno poder soberano. O poder soberano que não depende mais de outra instituição, não depende mais da igreja. E pouco a pouco o que vai acontecendo é que o poder se desvincula também de Deus. Quer dizer, no primeiro momento, o poder não depende mais do intermediário de Deus na Terra, mas depende ainda de Deus. Bom, e depois o poder nem depende mais de Deus e não depende mais de nada e pode ser exercido livremente. E aí se você for rastrear, existe... isso chega nos estados contemporâneos, nos estados totalitários, no crescimento do Estado, na destruição dos aspectos públicos da fé. Ou seja, é o que determina o que você deve crer, como você deve crer e até mesmo a maneira de se crer. Não. Exatamente. Não, e outro fato muito interessante de perceber é o seguinte: as igrejas protestantes criticam muito a Igreja Católica pela Igreja Católica ser um império mundial. Poderia se dizer o seguinte: bom, a Igreja Católica ela é católica, é universal,
E vamos admitir que ela de fato tenha alguma forma imperial. Isso é profundamente errado, porque a igreja não tem um poder imperial propriamente, mas como coloca o Sertilanges, né? A igreja precisa ser uma instituição autônoma dos estados. Bom, vamos colocar como se a igreja fosse em si mesmo, ela mesma, um estado. As igrejas protestantes, elas todas tomam a forma jurídica da época em que elas nascem. Então, uma igreja protestante que nasce nasce hoje tem um CNPJ, tem uma conta de banco empresarial, tem que prestar contas no cartório, quer dizer, veja só, a forma jurídica, a forma política da igreja protestante é inteiramente submetida ao Estado. Ela não tem autonomia organizacional como tem a igreja católica. E aí é curioso notar isso pelo seguinte motivo. A igreja católica ela é uma instituição autônoma precisamente porque ela não se propõe a fins humanos, em primeiro lugar, os fins dela são espirituais. E como diz o Sertilanges num livrozinho chamado Milagre da Igreja, a igreja, para poder verdadeiramente cumprir seu fim, precisa ter autonomia frente ao poder imperial, que tenta submeter de todas as maneiras, né? Mas as igrejas protestantes, elas nascem dentro de um estado de coisas que a submete inteiramente. Então, critica-se a igreja por ser um império, por ser algo separado dos estados. Mas o que é que se queria? Que o poder religioso estivesse completamente na mão dos estados, como as igrejas protestantes estão? Então, quer dizer, uma igreja protestante não nasce propriamente se não coadunar com o Estado. Então, assim, é uma situação curiosa de se observar esse problema todo e ver que a própria crítica protestante, ela não assim, a crítica protestante à igreja, né, ela parte de um lugar profundamente problemático já em primeiro lugar, né? Assim, a vida das igrejas protestantes, ela enquanto instituição, é assolada pelo Estado. E aí, qualquer crítica à igreja parece até um pouco de, poderia se dizer, né, alguma espécie de inveja pela igreja ter alguma autonomia espiritual que eles não podem ter na mesma medida, né? Por não ter autonomia institucional plena. Então, a aproximação de política e religião no protestantismo é inconcebível, porque só pode degenerar num governo do anticristo, numa formação de um Estado mundial que vai dominar todo mundo. Então, não coaduna uma coisa com a outra. Houve alguns, especialmente dos calvinistas, o governo de Calvino e Genebra é um exemplo muito famoso, né? De tentativa de criação de um governo civil que seguir inteiramente pelos parâmetros cristãos. Mas isso raramente acaba bem. E raramente dura muito. Agora, no geral, os protestantes se distanciam da política. Bom, os batistas especificamente, os batistas são quase anarquistas politicamente. E não é, bom, o calvinismo tem até uma escola específica do calvinismo, que é o chamado neocalvinismo holandês, que tem alguns desenvolvimentos na ciência política, na ciência social, com alguns nomes como o Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, e o Herman Doiver, que é um filósofo holandês que trabalha com essas questões, inclusive tem algumas semelhanças muito interessantes com a obra do Vogelin, mas a parte disso, que eu conheça pelo menos, a tendência é que o protestantismo não se resolva bem quanto às questões políticas. Normalmente, ou ele perde terreno facilmente, até porque o protestantismo é um passo para o ateísmo, né? Medo. Medo, este é o maior sentimento com esse processo. Eu sinto um amor muito grande hoje pela história da igreja. E vendo esses testemunhos, me vejo indo pelo mesmo caminho. Qual é a dica que você dá para essa pessoa ou aqueles próximos que assistirão essa nossa live? O medo de se tornar católico mediante a descoberta da igreja, a verdadeira face da igreja. Toda conversão e
O Jefferson com certeza sabe isso mais do que ninguém. Toda conversão é uma conversão particular. É uma conversão, né? Não existe um modelo genérico de conversão na igreja. Não existe apelo no final do culto, por assim dizer, né? Então, toda conversão é sempre particular e as mais diferentes pessoas se convertem pelos mais diferentes motivos, pelo simples fato de que a verdade, Cristo é a verdade, e a verdade tem muitos aspectos. E as pessoas são atraídas pelos seus mais diversos aspectos. Então, se a pessoa se sentir confortável, eu sugeriria que ela me mandasse uma mensagem e aí ou a mim ou ao Jefferson, mas se ela quiser a mim, e nós podemos conversar mais especificamente sobre o caso específico da pessoa, né? Conversar Uhum. assim, e tentar auxiliar e formar uma amizade mesmo, porque como me ensinaram muito bem lá no Opus Dei, apostolado é amizade, né? E essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte, e aí, essa primeira parte é fundamental, porque, quer dizer, o medo, mas o que significa o medo exatamente, né? Não dá para saber, eu até li a mensagem, mas não dá para saber exatamente se é medo de se converter e, não sei, entrar numa furada, medo da oposição que vai sentir, medo exatamente de quê, mas São os mais variados medos que existem. existem, se Uma o outra. homem... Mas só para terminar, mas o que Aham. eu diria é o seguinte, é que todos esses medos são sanados pela luz da verdade. Então, se o medo é medo de entrar em algo que não se sabe, ou medo da pressão social, ou medo de qualquer outra coisa, conheça melhor a igreja, busque conhecer e conheça a doutrina, conheça a vida dos santos. Provavelmente tem algum santo que já passou, pronto, ela disse, vai rever a vida inteira. Bom, se o medo for esse, mudar e rever a vida inteira, eu digo que eu já disse para algumas pessoas que conversaram comigo, não é rever a vida inteira, é ao contrário, aperfeiçoá-la. Porque o protestantismo, ele é um erro, e os diversos protestantismos são erros, mas eles são erros precisamente porque eles têm parte da verdade, não todo da verdade. Então, se tornar católico é não negar as verdades que já se conhecia, mas é complementá-las com o resto da verdade. Então, se o medo é abandonar a antiga fé, pelo contrário, é aprimorar a antiga fé. Que a antiga fé que nos foi legada imperfeitamente, agora ela pode ser aperfeiçoada. Então, antes ser mais fiel a si mesmo do que se era, ou melhor, mais fiel a Deus e, portanto, mais fiel a si. Né? A, a, a fé vem pelo ouvir, né? Não apenas no sentido espiritual, mas também porque quando se ouve uma história verdadeira, contada por um testemunho, como um testemunho de primeira pessoa, nós, de alguma maneira, percebemos a veracidade daquilo. Então, no primeiro sentido, a veracidade da fé, né, ela vem pela autoridade de quem testemunha, pelo testemunho, pela qualidade do testemunho. E, no final das contas, a vida toda do cristão é uma vida de autoridade, de obediência. Né? Então, e aí eu tenho o ponto que decorre disso é o seguinte. Quando Cristo institui a igreja, ele institui a igreja sobre três fundamentos. E nós até já conversamos isso há muitos anos, né? Quando nós começamos a conversar, Jefferson. Que o primeiro fundamento é, obviamente, Cristo. O segundo fundamento é São Pedro e os apóstolos. E o terceiro fundamento é a proclamação do evangelho, o testemunho. Então, olha só. Esses três fundamentos são exatamente a realidade divina, a realidade humana e o testemunho pregado pelos apóstolos, que não que naturalmente sai deles. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer, eu acho que quanto a essa pergunta, a pergunta fundamental para que nós compreendamos o problema é o seguinte: quem ouviu São Tomé? Quem ouviu os apóstolos? Por que motivo eles se separariam dos apóstolos? Por que motivo eles se separariam das pessoas que
eles contaram aquele relato verídico que aconteceu com elas no Novo Testamento. Não há motivo para se separar. Então, a autoridade ela surge muito naturalmente na igreja, né? E aí, depois, quando você percebe, por outros motivos, a necessidade da autoridade para manter a ordem na igreja, a necessidade da autoridade para confirmar aquela mesma fé e aquele mesmo testemunho. E quando você percebe que Cristo não deixaria a igreja dele abandonada, ou seja, não deixaria ela sem líderes guiados por ele, você aceita a autoridade naturalmente. A autoridade não é um peso, a autoridade do magistério, pelo contrário, é libertadora, né? Você não tem mais que enfrentar todas as questões do mundo por si mesmo, você não tem mais que provar a veracidade de cada uma das coisas que existe, porque você sabe que Deus instituiu uma autoridade que lhe auxilia e lhe ensina nesse processo todo, né? É Então, interessante colocar um pouco disso no seu testemunho quando fala do batismo, né? Afinal de contas, o batismo, ele é por imersão ou aspersão, né? E nós estamos apenas numa discussão muito superficial que poderia ser alargada, né? Afinal de contas, o batismo é só infantil? Afinal de contas, o batismo é só de adultos ou não precisa de batismo algum, né? Porque cada uma das denominações, presbiterianos, anglicanos, assembleianos, defendem uma linha. Apenas nós estamos falando sobre o batismo, né? O batismo, ele é regenerativo ou não? Ele tem que ser concedido a adultos, ele não é regenerativo, ele é infantil e regenerativo, afinal de contas, que confusão. E o motivo pelo qual eu fiz eu estendi um pouco mais essa pergunta para terminar com a seguinte percepção de que quando o protestantismo se funda, ele se funda sobre a negação da autoridade natural que o testemunho da verdade traz consigo e da autoridade natural que ele estabelece. E que a gente sabe foi não apenas natural, mas é também divina, né? Quando ele afirma o sola escritura, é como se ele estivesse afirmando o seguinte: eu acredito na carta que o apóstolo escreveu. Não, vou usar um outro exemplo. O sujeito está na guerra, ele recebe uma carta da esposa e ele diz assim, quando volta para casa: eu acredito no amor professado pela minha esposa nessa carta, mas eu não acredito no amor que ela apresenta para mim todos os dias, porque depois que eu voltei da guerra, ela está um pouco diferente. Então, quer dizer, o protestantismo afirma isso, ele aceita a carta de amor, mas ele não aceita o amor transmitido pessoalmente, né? E o amor que é natural, quer dizer, o modo principal de amar é pessoalmente. Então, qual o modo principal que Deus ama os homens? É vindo Ele mesmo aqui. É se relacionando diretamente conosco e estabelecendo o seu corpo e a sua esposa na relação conosco, né? Isso é muito importante porque o Rafael diz assim no seu testemunho, que a igreja ela não é apenas invisível, ela é também visível, pois é corpo de Cristo guiada pelo Espírito de Cristo. Não há corpo que não seja visível. A igreja é assim como os homens, corpo e alma. E é bonito e interessante porque nós professamos isso no credo, né? Creio no Espírito Santo, a dimensão invisível. Invisível. Na igreja Católica. Invisível. Tem alguma outra pergunta? Não, mas eu gostaria de encerrar isso aqui citando, e depois eu queria até que os irmãos buscassem a carta a Diogneto, né? Porque é mais ou menos isso, o testemunho poderia ser resumido, né? Em poucas palavras, falando acerca dos cristãos, né? Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo, como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. Então, essa dupla dimensão, a dimensão humana e espiritual
E eu só complementaria isso dizendo que a vida, por assim dizer, a vida e a morte da igreja são o mistério da encarnação. A vida porque a igreja nasce com o mistério, nasce com Cristo, né? A igreja é corpo de Cristo, nasce com Cristo, depois nasce ainda mais, ou nasce mais especificamente de outras maneiras, com os atos constitutivos, por assim dizer, da igreja. E se a vida e a morte da igreja são pelo mistério da encarnação, são o mistério da encarnação, isso quer dizer que o mistério da encarnação informa e ilumina tudo aquilo que pertence, tudo aquilo que é pertencente à igreja, tudo aquilo que acontece na igreja. Né? E que meditar sobre o mistério da encarnação, meditar sobre Deus que se fez homem, e mais, meditar sobre a realidade da igreja a essa luz, é o que permite compreender que a Igreja Católica é humana e divina, né? E não apenas uma instituição humana, não apenas feito nosso, mas feito de Deus. Não existe outro lugar, e lugar entendido não apenas fisicamente como espiritualmente, no mundo onde Deus esteja de maneira tão clara e inquestionável quanto na Igreja. E eu aproveito, como testemunho disso, eu me utilizo aqui de um conceito de uma história, o conceito de paróquia. Paróquia significa a casa do estrangeiro, né? Numa terra que não é a dele. E sabendo que a nossa alma não é desse mundo, e mais que a nossa alma deseja ardentemente voltar para a sua fonte original, voltar para Deus que a criou. E sabendo então que como cristãos ainda mais, não apenas como seres humanos, mas como cristãos não somos deste mundo, é em cada paróquia que nós encontramos a Deus. E eu senti isso de uma maneira muito clara quando eu fui, pela graça de Deus, a Roma, em julho de 2018. E eu gosto de viajar, mas eu me sinto muito deslocado toda vez que eu viajo. E eu me sinto assim, quando chega a primeira noite, eu me sinto como se eu não estivesse em casa e eu desejasse ardentemente voltar para minha casa. E aconteceu isso comigo quando eu cheguei a Roma. Mas, os únicos momentos nos quais esse sentimento não estava presente comigo é quando eu ia às missas nas igrejas. E as missas eram em italiano, mas eu estava em casa, genuinamente em casa. Né? E é essa mensagem que eu teria para trazer para os católicos e também para os protestantes e para todos aqueles que percebem uma possibilidade de conversão. Voltem para casa, como diz o apostolado. Né? A nossa casa é a igreja e fora da igreja não há lar. Não há lar. Este mundo não é lar. Esse mundo é no máximo uma habitação temporária, mas o lar mesmo é a igreja. É isso que eu teria a dizer.